ele trouxe ali várias chaves, né? Uma nova forma de ver o mundo. Boa tarde, Antônio, Luiz Cláudio, Luiz Ricardo, Raimunda, Ana. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Compartilhe essa live. Já aproveita, me segue no meu Instagram. Boa tarde, Márcia. É um privilégio imenso poder contar com a presença de todos vocês. E eu fico muito feliz mesmo. Sejam muito bem-vindos, Ismael. Então, como eu estava dizendo, né, o Senhor Jesus ali, quando ele fez aquele sermão do monte para aquela multidão sedenta que o seguia para todos os lados. Qual que é o nome do seu bebê, Mara? Coloca o nome dele aí para que eu possa estar anotando. Oro sim. Ah, você está gestante? Oro sim. Com certeza. Glórias a Deus. Uma vida é sempre muito bem-vinda, né? É um projeto do Senhor. Que você seja muito feliz nessa gestação. O Senhor te abençoe, em nome de Jesus. E eu declaro uma gestação abençoada. Tudo vai dar certo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que bom, fico feliz. Esse sonho seu vai dar certo em nome de Jesus. Porque quando nós colocamos Deus à frente, Ele cuida de tudo, né? Cuida de tudo. Já compartilha essa live. E o Senhor Jesus, ele veio trazer ali várias chaves, veio trazer uma nova maneira de pensar ao povo judeu, né, que estava acostumado ali com o jugo de escravidão de Roma, com o jugo de escravidão dos fariseus, porque eles escravizavam aquele povo através da religião. E eles detinham o poder na mão, né? Em nome de Jesus vai dar tudo certo, Mara. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Eu declaro saúde ao seu bebê, eu declaro saúde à sua gestação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E hoje eu quero falar, o Senhor Jesus vem nos dizer aqui o ensino sobre a vingança, né? E novamente o Senhor Jesus veio trazendo um novo olhar sobre as questões ali pessoais, né? Vamos orar para que nós possamos dar início a essa live. Bem-vinda, Andressa. Boa tarde. Boa tarde, Najara, todos bem-vindos. A paz do Senhor, graça e paz, shalom. Vamos orar para que nós possamos dar início a esta palavra, né? E trazer uma palavra de Deus ao coração de todos vocês. Em nome de Jesus. Eu até me esqueci de colocar aqui o louvor de fundo. É muito bom conversar com vocês, eu fico até meio distraída. Eu estarei orando. Boa tarde, Leandro. Bem-vindo. Vamos orar? Em nome de Jesus, Maria. Conforme Mateus 18, eu ligo essa sua declaração nos céus e na terra, em nome de Jesus. Que o bebê esteja em boas condições, em nome de Jesus. E a paz que excede a todo entendimento toque o coração da Mara, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego este momento desta live, Pai. Ah, Senhor, que esta palavra possa trazer luz ao coração dos meus irmãos. Fala conosco, Espírito Santo. Fala comigo, fala através de mim, porque primeiro a palavra de Deus, ela fala comigo, e depois ela fala aos meus irmãos. Ah, amado Espírito Santo, você tem total liberdade aqui.
Eu te entrego o controle da minha mente, do meu intelecto, das minhas emoções, do meu racionalismo, dos meus olhos, dos meus lábios, da minha voz, da minha laringe, da minha faringe. Use-os conforme lhe apraz. Não me deixa te atrapalhar, Espírito Santo. Fala aquilo que queres ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar início à palavra. Celina, seja bem-vinda. A minha cidade está muito quente. Me perdoe o barulho do ventilador, mas não tem como ficar sem. Aqui está mais de 40 graus. Vamos lá? A palavra de Deus nos diz em Mateus 5:38. O subtítulo é Ensino sobre a Vingança. E o Senhor Jesus vem falar o seguinte àquela população sedenta: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha, com ele caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? E ela faz aquilo que ela é proposta. Então, o Senhor Jesus vem nos dizer aqui, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. E essa palavra, ela está lá em Êxodo 21:24. Em Êxodo ali, quando aquele povo saiu do Egito, e para que aquele povo não se dispersasse, para que aquele povo não fizesse as coisas erradas e não fizesse só aquilo que era da sua vontade e se agradasse, Deus deu as leis a Moisés, os 10 mandamentos e mais aproximadamente 660 leis. E entre essas leis, existiam as leis pelo caso de danos morais, leis contra tratamentos injustos dos escravos, lei contra o uso apropriado dos altares. Existiam várias leis. E entre elas existiam as leis em caso de danos morais. E em Êxodo 21, no versículo 23, a palavra de Deus vem nos dizer o seguinte: mas se houver outros danos, o castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Então, aqui também essa palavra nos remete à lei de Talião, que foi descrita ali por volta de 1500 anos antes de Cristo, que foi descoberta na Média, na Pérsia ali. E a lei de Talião, ela consistia como se fosse a lei magma do país ali, e existia essa mesma forma, olho por olho, dente por dente. Inclusive algumas pessoas, principalmente as pessoas que não professam nenhuma fé, dizem ateus, eles têm o costume de usar essas palavras, né? Olho por olho, dente por dente. Mas o Senhor Jesus vem falando aqui: vocês ouviram que foi dito isso para os teus antepassados. Eu, porém, agora lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der uma tapa na face direita, vire à esquerda. Se alguém te processar no tribunal por causa da sua roupa, dê a sua capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vá 2 milhas com essa pessoa. Então, o Senhor Jesus vem trazendo um novo olhar ali para aquela população, um novo olhar para o povo de Deus que estava acostumado com leis muito rígidas, mas o Senhor Jesus vem mostrando aqui que o amor tem que prevalecer, a bondade, o bom senso tem que prevalecer acima das leis, porque o Senhor Jesus é amor e ele é o maior símbolo de amor que já existiu na terra. E a palavra de Deus nos diz em João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
E em Lucas, no capítulo 6, no versículo 6, o Senhor Jesus vem nos falar sobre o amor aos nossos inimigos. Boa tarde, Lucimar. Boa tarde, Dilma. Sejam muito bem-vindos. É um prazer contar com a presença de vocês. A palavra de Deus vem nos dizer em Lucas capítulo 6, versículo 27. Mas a vocês que me ouvem eu digo, amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia. Abençoe quem os amaldiçoa, orem por quem os maltrata. Se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça a outra também. Se alguém exigir de você a roupa do corpo, deixe que ele leve também a capa. Dê a quem pedir, e quando tomarem suas coisas, não tente recuperá-las. Façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Se vocês amam apenas aqueles que os amam, que mérito há nisso? Até os pecadores amam quem os ama. E se fazem o bem apenas aos que fazem o bem a vocês, que mérito tem nisso? Até os pecadores agem deste modo. O Senhor Jesus vem nos exortar aqui que nós, como cristão, a nossa conduta tem que ser diferente, a nossa conduta tem que ser diferenciada, tem que ser baseada no amor do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus vem novamente repetindo aqui, né, que nós devemos tratar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos caluniam com amor. E nós devemos orar por quem nos odeia, nós devemos abençoar quem nos amaldiçoa. Porque que diferença há em eu abençoar a quem me abençoa, a eu amar quem me ama? O ímpio, o pecador, ele faz da mesma forma. Mas a nossa atitude, a nossa conduta tem que ser uma conduta diferenciada, tem que ser baseada no amor, tem que ser baseada no perdão, tem que ser baseada naquilo que o Senhor Jesus nos ensina diariamente. Em Levítico 19, 18, a palavra de Deus nos traz uma coisa em Êxodo, falando sobre a lei, mas logo em Levítico, Moisés vem reforçando, né? E ele traz uma palavra de Deus àquele povo. Levítico 19, 18. Não procurem se vingar, nem guardem rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam a todos os meus decretos. Então Deus vem falando aqui àquele povo, né, que era para que ele obedecesse a todos os decretos. Boa tarde, Cida. Boa tarde, Júlia. Então o Senhor Jesus, ele nos chama como seus seguidores para que nós possamos responder ao ódio com amor, para que nós possamos responder ao ódio com a oração. E a graça e o perdão tem que ser o nosso norte, tanto na vida daqueles a quem nós amamos, quanto na vida daqueles que nós não amamos, que às vezes as pessoas, elas nos odeiam gratuitamente. Às vezes a luz que você irradia já ofende uma pessoa, e ela muitas vezes, ela cria uma barreira contra você, ela ergue um muro contra você sem ao menos te conhecer. Então, que as nossas atitudes, elas possam ser pontes do amor do Senhor Jesus, a ponte que conecta um ponto a outro, a ponte que conecta um coração a outro. Quantas vezes as pessoas nos magoam, nos machucam e nós nos pegamos remoendo aquela situação, pensando, eu deveria ter respondido dessa forma, eu deveria ter falado tal coisa, ai, como eu sou burro, eu não poderia ter deixado isso passar. Não, você não é burro, você tem que deixar passar e você tem que perdoar. E muitas vezes, se aquela pessoa não é capaz de te pedir perdão, mesmo que ela tenha te ofendido, você tem que ir lá e pedir perdão a ela. Fulano, me perdoa porque você falou isso e isso contra mim e eu fiquei magoada com você.
e isso trouxe mágoa no meu coração, e eu não quero carregar isso dentro de mim. Me perdoa por este sentimento que apareceu no meu coração. Peça perdão a Deus. Confesse a Deus que você está com ira, que você está com mágoa no coração. Não dê lugar ao diabo, não crie oportunidades para que o diabo vá te acusar na presença de Deus, para que ele tenha legalidade e possa acessar a sua vida através de uma simples falta de perdão. Existem coisas que são difíceis de perdoar, mas não são impossíveis. Peça ajuda ao Espírito Santo, peça ajuda ao Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E a palavra de Deus nos diz que nós podemos tudo porque Jesus Cristo nos fortalece. A palavra de Deus nos diz que quando nós somos fracos, é aí que o Senhor nos fortalece. Então, assim, que nós possamos perdoar. A palavra de Deus nos diz em Romanos 12, do 18, 12, do 18 ao 21, a palavra de Deus vem nos dizer: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre o coração dele. Quando você retribui com amor aquilo que uma pessoa acha que você irá com ira contra ela, quando você devolve em amor, essa pessoa se desarma. Satanás já perdeu a chance ali de usar aquela pessoa contra você. Porque Deus é o justo juiz, é Ele quem vingará aquilo que as pessoas fazem contra nós no tempo certo. A palavra de Deus nos diz: a mim cabe a vingança e eu retribuirei no momento certo. Esta palavra está em Deuteronômio 32, 35. Deuteronômio 32, 35. A vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco. No devido tempo, seus pés escorregarão. O dia da calamidade chegará e seu destino os alcançará. O Senhor vem dizendo aqui sobre os ímpios, sobre aqueles que maltratavam o povo de Deus, aqueles que... A palavra de Deus vem nos dizer mesmo que o Senhor, ali no livro dos profetas, Deus usaria Nabucodonosor para levar o povo de Deus cativo pela desobediência. Eles seriam escravos, eles seriam açoitados, mas depois o Senhor cobraria aquilo ali de Nabucodonosor. Ele seria usado como vara de castigo para o povo de Deus, mas depois ele seria castigado, porque a vingança cabe a Deus. O Senhor é o justo juiz, ele que sabe o momento certo e a hora certa de agir. Nós não podemos e não devemos agir por conta própria. Nós não devemos e não podemos agir por conta própria, levados pela ira, levados pela vingança. Compartilhe essa live, vocês que estão acompanhando essa palavra. Compartilha com alguém que você sabe que vai fazer a diferença na vida dela. Amém? Em nome de Jesus. E em 1 de Pedro, a palavra de Deus vem nos dizer a mesma coisa. 1 de Pedro 3:9. Não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Entendeu? Quando você devolve em bênção a uma pessoa que te lançou maldição, você vai receber aquilo que lhe é de direito de Deus. Você será abençoado. Cada um recebe aquilo ao qual faz. E a palavra de Deus nos diz ali em 1 Samuel, quando Saul tentou matar Davi, e Davi pegou e falou ali a Saul, quando ele estava naquele ataque de fúria,
1 Samuel 24:12. Que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei o mal. Davi era um homem sábio, Davi era um homem correto diante de Deus. Ele sabia que Saul era ungido por Deus e ele jamais se levantaria contra ele. Como diz o antigo provérbio, isso aqui é Davi falando, de pessoas perversas vêm atos perversos. Por isso o rei pode estar certo de que eu jamais lhe farei o mal. Uma pessoa perversa age perversamente, mas Davi tinha um coração bom, ele era um homem segundo o coração de Deus, então ele retribuía de acordo com aquilo que o coração dele estava cheio. O coração dele estava cheio de amor, o coração dele estava cheio de bondade. Então, a gente só dá aquilo que o nosso coração está cheio. Se seu coração tem bondade, se seu coração é cheio de perdão, se você está alicerçado na nossa rocha, que é o Senhor Jesus, você tirará do seu bom tesouro para dar àqueles que estão à sua volta. A pessoa má, ela dá do que é mal, mas nós como cristãos, nós devemos retribuir com o amor, porque é isso que deve estar no nosso coração. O perdão, o amor, a bondade, é isso que o coração do cristão tem que estar cheio. Em Provérbios 20, no versículo 22, a palavra de Deus nos diz: não diga, vou me vingar deste mal. Espere o Senhor resolver a questão. Então, quando Deus fala que a mim cabe a vingança, a mim cabe a minha é a ira e no tempo certo eu retribuirei, nós não devemos entrar neste lugar de juiz, de vingador, porque esse papel é somente do Senhor. Então, nós não podemos procurar a vingança com as próprias mãos. E em Provérbios 20, 22, ele nos aconselha a esperar pelo Senhor. Não é fácil, mas nós precisamos exercitar a nossa paciência e a nossa fé, porque nós cremos no Deus do impossível, nós cremos no Deus que iniciou a boa obra. E muitas vezes, quando nós estamos iniciando nos caminhos do Senhor, várias pessoas se levantam contra nós, todos enviados de Satanás, mas você deve ter em mente que a palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra a potestade, contra o principado, contra os dominadores das trevas nas regiões celestiais. Eles usam essas pessoas para te afrontar, para te humilhar, e quando você retribui com o bem, Satanás já perdeu. Satanás não tem legalidade sobre a sua vida. Muitas vezes nós pensamos que a vingança ela nos trará paz, mas dificilmente isso acontece. E muitas vezes quando nós queremos nos vingar, nós queremos fazer algo pior do que aquela pessoa nos fez. Se a pessoa nos humilhou, além da gente querer humilhar ela, a gente quer agredir fisicamente. A vingança sempre vem numa proporção maior daquilo que você sofreu. E nós devemos deixar a vingança de lado, conforme diz a palavra de Deus, conforme a Bíblia nos traz. E quando nós nos colocamos nesse lugar de colocar nas mãos do Senhor Jesus, sai um peso das nossas costas. Nós nos sentimos aliviados, nós somos transformados pelo amor do Senhor Jesus, porque foi pela graça que nós fomos perdoados. Nós precisamos de perdão. Enquanto nós estávamos no mundo fazendo tudo aquilo que Satanás gosta e deseja, nós éramos pecadores e nós necessitamos do perdão do Pai, do perdão do Senhor Jesus. Vocês já imaginaram se Jesus dissesse: eu não vou te perdoar porque o seu pecado foi grande demais? Quando alguém vem te pedir perdão e você fala: eu não vou te perdoar porque sua ofensa foi grande demais. Você já imaginou se Deus te julgasse conforme você merece? Às vezes, se aquela pessoa se arrepender e pedir perdão, Deus vai perdoar ela também, porque ela também é filha de Deus e Deus quer preservar e quer salvar a todos. Deus é misericordioso, Ele perdoa quem se arrepende, quem aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, e nós devemos deixar a vingança nas mãos de Deus, e se essa pessoa se arrepender, amém, glória a Deus, que o Senhor a perdoe, que o Senhor a purifique, porque nós também somos falhos. Muitas vezes nós magoamos as pessoas sem querer,
com palavras, com atitudes que nós achamos que é correto, mas nós não sabemos como está o coração da outra pessoa, se ela ofendeu. Algumas vezes nós estamos numa estatura espiritual maior, não melhor, maior, onde você sabe que é Satanás que usa, e aquele irmão não tem essa consciência ainda, ele acha que é você fazendo, ou acha que a outra pessoa acusando ele, magoando, é pela vontade da pessoa. Não. Satanás pode estar usando aquela pessoa, mas nós, como filhos de Deus, nós, como conhecedores da palavra, nós temos que, assim como o Senhor Jesus vem trazendo uma metanoia àquele povo, trazendo ensinamentos para que houvesse uma mudança estrutural de pensamento, perdoar as ofensas, ser sal da terra, luz do mundo, obedecer à lei, deixar de irar, perdoar o adultério, lutar pelo seu casamento, chaves preciosas que o Senhor Jesus vem trazendo ali no Sermão do Monte, para que nós, como filhos amados de Deus, possamos viver de acordo com aquilo que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de nós, porque nós recebemos graça e nós também devemos conceder perdão. A gente não concede graça porque a graça vem de Deus, mas nós temos que agir com amor e com bondade com o nosso irmão em Cristo Jesus. Amém? Eu espero que esta palavra possa ter trazido luz ao seu coração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Pai, por cada pessoa que esteve aqui, Pai, durante este período desta live, por cada pessoa que assistiu, por cada pessoa que ainda assistirá, Pai. Eu peço que o Senhor derrama bênçãos celestiais, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a perdoar os nossos irmãos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a nos humilhar e também pedir perdão, Pai, porque nós somos pecadores, somos falhos, Senhor. Pai, me ensina a perdoar a quem me feriu, a quem me magoou, a quem me machucou. Ensina-nos, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor entre, Senhor, com providência, Pai, na vida da Mara, Senhor. Senhor, guarda a gravidez dela, Pai, restaura a saúde dela, restaura a saúde do filhinho dela, Pai. Eu declaro vida no ventre dela, Pai, em nome de Jesus. Abençoa todos aqui, Pai, todos que às vezes estão com o coração pesado, Senhor, porque foram magoadas, foram humilhadas, Pai. Ensina, Senhor, Espírito Santo de Deus, toca no coração de cada um. Traz, Senhor, aquilo que nós devemos perdoar, em nome de Jesus. Fala ao nosso coração. Somos falhos, pecadores, Pai, e entregamos, Senhor Jesus, o nosso fardo pesado em Tuas mãos, e pegamos o Seu fardo que é leve, o Seu jugo que é suave, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu estou pensando em fazer uma campanha de oração ou um dia de oração para aquelas pessoas, né, que queiram. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas, se vocês puderem responder, tá bom? Fiquem todos com a paz do Senhor. Um excelente final de tarde em nome de Jesus. Amém.